O Senhor me levou para um grande salão no inferno. Eu vi todos os demônios acorrentados em assentos. O Senhor me disse que eles eram os anjos caídos. Então, eu perguntei a razão pela qual eles estavam acorrentados. O Senhor me disse: eles são muito poderosos e se fossem soltos, lançaria mais almas no inferno. Eles são muito poderosos. Então o Senhor me disse: eles serão soltos após o arrebatamento, para perturbar a terra e perseguir o povo pela marca da besta. 2 Pedro 2:4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que picaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Um deles chamou meu nome e disse: Senaion, o Senhor lhe deu um bom testemunho, mas se eu encontrá-lo na terra, vou matá-lo. Quando saímos do local e no caminho, notei que algo estava segurando minhas roupas. Quando olhei para trás, vi que era um demônio, e ele saiu de baixo. Por causa da luz de Cristo, ele não pôde chegar perto de mim. Então o Senhor me disse: ele é o sumo sacerdote do diabo Beelzebu. Mateus 12:24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. O demônio me disse: não permitiremos que você compartilhe o testemunho, e você não revelará nosso segredo, nós o mataremos. Então o Senhor me disse: comande-o. Então eu ordenei a ele em nome de Jesus que caísse. Nesse momento, um grande vento derrubou e ele voltou ao seu lugar. O Senhor também me mostrou o espírito de teimosia, e como ele enviou armas malignas, mas o Senhor o enviou de volta muitas vezes mais, e ele fugiu. Salmos 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Enquanto o Senhor segurou minha mão, sua presença afastou o meu medo, e não houve tristeza pelo que vi. Minha tia. Eu vi uma senhora ao longe no fogo do inferno, os demônios a atormentavam. Não 2 e 10. Ela está vazia, e assolada. Ela chorou enquanto olhava para mim, e eu perguntei ao Senhor: quem é ela? O Senhor me disse: é Ruth, sua tia. Ela era a primogênita de nossa família. Ela havia morrido há muitos anos. Que grande tristeza. Ela estava lá porque não conhecia o Senhor. Eu não estava feliz e estava pensando se eu também não iria para o céu. O Senhor conhecia meus pensamentos e me disse: eu sou sua vida. Eu queria que ele me prometesse que eu não vou acabar no inferno. E ele disse: se você conhece o meu nome. Ele sempre me diz: não temas, porque eu sou a tua vida. A igreja. A igreja precisa acordar e vestir a armadura de Deus. Eu vi um grupo de demônios. Eles se reuniram. Então eu vi um livro muito grande diante deles. Eles começaram a abri-lo, e imediatamente abriram em uma página e disseram: sim, estamos de frente para a igreja. Então fecharam o livro. De repente, um número incontável de demônios apareceu com flechas nas mãos para lançar ataques contra a igreja. Fiquei surpreso. Então o Senhor me disse: estas são as flechas do sono e da fraqueza, são usadas para que meu povo não ore, jejue e faça explorações pelo meu reino. Todos os demônios têm uma missão. Sua missão é levar as pessoas para o inferno. A igreja precisa acordar. Devemos orar contra forças invisíveis que planejam contra a igreja. Efésios 5:14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mulher demônia. Eu vi um demônio poderoso. Ele se disfarçou no que parecia ser uma bela dama, que parece decente, e como um bom cristão. Ele entrou em uma certa igreja para atacar um irmão que recentemente entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele veio apenas para seduzir aquele irmão a perder sua salvação. Joel 1:14. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Convoquemos uma assembléia solene e clamemos ao Senhor que desperte a igreja, porque os que dormem em Cristo pereceram. 1 Coríntios 15:18. Então também os que dormiram em Cristo pereceram. A igreja precisa de um avivamento divino. Vamos construir nossa vida de oração para que destruamos toda a semente que o Senhor não plantou na igreja. 2 Coríntios 10:4-5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Há muitos demônios na igreja hoje operando à semelhança de homens.
Eles querem seduzir a igreja. 2 Coríntios 10, 13 a 15. Porém não nos gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós, porque não nos estendamos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Para vencê-los, devemos nos revestir da armadura de Deus. Efésios 6 e 10 a 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Lembre-se que estes são tempos perigosos. 2 Timóteo 3, 1 a 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O cristão que defendeu o diabo. O Senhor me ensinou uma lição, dizendo: muitos cristãos são defensores do diabo. Pensei comigo mesmo: como pode um cristão que ora contra o diabo defender o diabo? O Senhor me disse: há algumas coisas nas Escrituras que eu condeno. O diabo sabe tudo o que eu condeno e ele está operando nisso. Alguns cristãos dirão a seus irmãos e irmãs: não é pecado, quando é pecado. O diabo se certificará de encontrar uma maneira de provar que o pecado não é pecado. Enquanto o cristão também diz não é pecado quando é pecado, eles se fazem defensores do diabo. 1 Pedro 3:3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Jesus diz: eu os advirto sobre roupas mundanas, mas alguns dirão: isso não é o que Deus quer dizer, é a nossa fé. Alguns até dizem que colocar brincos não é pecado. Meu filho, eu não mencionei apenas brincos, mas colocaram usar de ouro ou prata. Aqueles que se vestem para agradar a carne. Tiago 5:3. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Não se preocupe com a beleza exterior que depende de joias, ou roupas bonitas, ou arranjos de cabelo. Temos dois tipos de beleza: nossa aparência externa e nossa aparência interna. E não seja aquele adorno externo de pintar os cabelos, e usar ouro, ou vestir roupas. 1 Pedro 3:3. O Senhor diz: se algum cristão diz não é pecado, eles são os defensores do diabo, e aquele que defende o diabo nunca chegará a meu reino. O Senhor também diz: meu filho, leia o que declaro no livro de Deuteronômio 22:5. Advirto o povo a me obedecer, porque sempre que uma mulher se veste de homem ou um homem se veste de mulher, eles estão amaldiçoando o Deus do céu e da terra, dizendo que ele não é perfeito em sua obra. Deuteronômio 22:5. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem vestirá roupa de mulher, porque todos os que assim fazem são abominação ao Senhor teu Deus. O Senhor estava chorando e disse: meu filho, o homem amaldiçoa seu Criador, e ainda estou dando a eles a graça de se arrependerem.
Mas se algum dos meus servos se recusar a se arrepender, e se continuar defendendo o diabo, eu os vomitarei da minha boca. Apocalipse 3, 15 a 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O alvo do diabo. O Senhor me disse que o alvo do diabo é a vida de oração de um homem. Uma vez que sua vida de oração é capturada, então sua decisão por Deus será capturada. A pessoa também será vítima quando a vida de jejum do homem for capturada. Você deve dominar e guiar sua vida de oração. Quando as orações de uma pessoa estão afetando o reino das trevas, o diabo tentará encontrar maneiras de extinguir o poder para que seu fogo enfraqueça e morra. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O Senhor me disse: olhe para um homem que os demônios atormentam com ira. O Senhor me disse: quando ele estava na terra, sempre havia confusão no reino das trevas quando este homem orava, e eu adorava. Suas orações frustravam e destruíam os planos dos demônios. O diabo e seus agentes começaram a mirar na vida de oração deste homem. Eles capturaram o homem através da amargura no coração por causa de um irmão na igreja. O Senhor disse: eu avisei, mas ele se recusou a me ouvir. O homem sofreu um acidente e morreu, e agora está no fogo do inferno. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Há muitos ministros de coro que têm amargura em seus corações contra irmãos em Cristo. Isso geralmente ocorre porque um é mais talentoso que o outro em uma coisa ou outra. As pessoas desenvolvem inveja e orgulho por causa disso. Aqueles que fazem tais coisas estão em perigo do inferno. Mateus 18:4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Continua na próxima parte.